Ora, cá muito estamos bem. nós. Ora, um aplauso porque estamos de volta. Entramos assim em direto. Entramos a seco. E bem. Mas entramos bem. Isto porque Sim. o nosso próximo convidado traz-nos um tema absolutamente interessante. Fabiano de Abreu, mais um aplauso só para ele. Empresário e filósofo. Tem 37 anos e faz parte do grupo restrito de pessoas, que são 1% no mundo todo, que têm um QI de 180, ou seja, como dissemos no início deste programa, superior a Albert Einstein Steve Jobs. e a Steve Jobs. Exatamente. Bem-vindo. Obrigado. Fabiano, como é que descobriu que tinha este QI? Fez exames, fez testes, como é que foi? Com um pouquinho da sua história. Eu fiz um teste quando eu tinha 17 anos de idade, porque eu era um aluno um pouco rebelde. Sim. E para não ser expulso da escola, o coordenador falou que queria fazer um teste comigo. Ele já suspeitava, portanto. É. E deu na época era 175, mas eu não tenho esses resultados daquela época. E aí, ao passar do tempo, algumas pessoas falaram comigo, faz o teste e tal. Pelo fator da criatividade também, em relação ao meu trabalho. E eu tinha ganhado um título. E eu pensei que isso aí, fazer o teste, de repente descobrir alguma coisa, unificando ao título, poderia ser bom. Né? Temos aqui duas linhas de conversa. Eu gostava de puxar primeiro, precisamente para as crianças sobredotadas. A razão pela qual o levam a fazer um teste, há um professor que olhou para si e, apesar da sua rebeldia e do facto de não estar com atenção e do facto de não ter vontade de estar ali, é de facto um dos sintomas das crianças sobredotadas. E é preciso, de facto, que se implemente estes testes de coeficiente de inteligência, porque muitas das vezes os sobredotados sofrem muito mais do que as outras crianças. Muitos são inadaptados. Não é compreendido. Mas isso aí foi porque a escola que eu estudava era uma escola que, além de ser uma escola importante, ela almejava alunos na Universidade Federal. Então ele teve essa preocupação. E esse é um trabalho que eu estou tentando fazer Mas, agora. Fabiano, um aluno sobredotado, que nós consideramos em Portugal que é um aluno com necessidades educativas especiais, portanto, nós temos alunos com necessidades educativas especiais porque têm algum handicap, e depois temos sobredotados que também têm as suas necessidades educativas especiais. Estes alunos quase sempre são detectados porque têm um interesse específico. Há uma área de interesse, há um centro de interesse. Qual era o seu? Olha, eu só me agarrava a algumas coisas, outras coisas eu não queria. Sempre assim. Por exemplo, eu não gostava de física, eu não gostava de matemática. Sim. E é interessante porque tem lógica no QI. Sim. O principal teste QI que eu fiz, por exemplo, eu chegava nos resultados e a neuropsicóloga falou comigo, você chegou nesse resultado sem equação. Eu falei, não, eu sou péssimo em matemática e em física, eu não tenho como fazer equação. Mas você chegou nesse resultado. Saltava as etapas. Ela falou que é memória espacial, é inteligência espacial, eu projeto os objetos fora do lugar. Oi? Como assim? Projetar o objeto, tirar do lugar e virar ele ao contrário. Ou seja, ele torna-se tridimensional, em toda a volta consegue rodar o objeto e perceber. Com a mente e chegar a esse resultado, que também está ligado à criatividade, isso tudo. Portanto, acabou por seguir uma carreira. Entrou para uma Universidade Federal, conseguiu? Consegui entrou. e larguei. O que é que se licenciou? Em quê? Eu não gostava de estudar. Sim. Isso é tão bom. Eu sou jornalista. Sim. E filósofo por registro. Sim. Eu não sou filósofo formado em filosofia. Não. Ok. Mas eu escrevo desde os 9 anos de idade. Eu tenho tudo isso registrado. E também escrevo poemas. Certo. E não trouxe nenhum livro consigo, mas trouxe, vai editar brevemente mais 2 livros, não é? Filosofando na imprensa e Viver Pode Não Ser Tão Ruim, que vai ser o volume 2. Porquê é que um homem tão criativo, com tantas opções e tantos gostos, quer dizer, alguns não gostam, estamos na parte das ciências, retiramos isso, não é? Se decide pela comunicação? Aconteceu. Eu trabalhava com importação no ramo de informática e a crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, me pegou. E aí minha empresa quebrou. Eu não fiquei pobre, eu fiquei negativo, é diferente. Ainda pior. Eu perdi tudo e fiquei devendo. Certo. Estou-me a rir, mas não tenho. Mas é pela expressão, calma. Só que eu. Não, hoje eu rio disso. Sim, foi muito importante. A expressão acontecer. é que é boa, não é a situação. Foi muito importante acontecer, porque senão eu não estaria em Portugal. E eu, desde pequeno, eu queria vir para Portugal, porque eu sou filho de português, então eu fui criado naquela colônia, aquela coisa toda. Então isso serviu para poder vir para cá. Né? Então, dizem que quando você perde tudo, as pessoas viram as costas, né? E eu tenho uma teoria que não. Na verdade, você tem que ter algo que seja interessante para as pessoas, independente do teu poder aquisitivo.
E quando eu quebrei, as pessoas ao meu redor, muitos deles bem financeiramente, falaram assim: Fabiano, não fique triste. Eu te levo para sair, vamos tomar umas e deixa que eu pago. Boa. Ok. E foi nessa que eu comecei a frequentar lugares e conhecer artistas. E aí eu comecei a empresariar artistas. Ok. E a partir daí foi indo para assessoria e toda essa... Neste momento tem artistas portugueses, brasileiros, americanos, ou seja, trabalha nestes 3 países. Tenho, são no total 70. Continua a ser agente de artistas e a fazer a assessoria de imprensa deles. Assessoria de imprensa e personal brand. Que é tudo à distância. Conhecemos algum? Há algum nome assim que nos possa dizer? Aqui em Portugal, sim, Newton Bala, tem Sim. o Oscar Magrini. Oscar Magrini, O Oscar, sim. O Eric Santos, Sim. né, o ator. Já que tivemos o Eric, sim. Tem a Gabi Lodewijk, que está na Holanda, mas mais conhecida aqui é a Dominique Raik. Ela até escreve algumas colunas aqui, que mora na Inglaterra, é portuguesa. Muito bem. Aí no Brasil tem o MC Coringa, tem o Latino. A assessoria É de que eu imprensa gosto. mudou com o advento das redes sociais? Mudou muito. A forma de comunicar pessoas e serviços? Mudou muito e eu adorei o fake news porque eu voltei com a imprensa, porque eu bati dizendo que graças ao fake news a imprensa ganhou importância de novo. Ora bem, fake news são as notícias falsas, são Porquê que aquelas acha isso? notícias construídas. Por quê? Porque a rede social ganhava espaço. Qualquer um fala o que quer. Mas quem é aquela pessoa que está a dizer aquilo? Sim. É a imprensa que confirma se aquela história é real ou não. Certo. É a imprensa que tem credibilidade. E muitas vezes não Quantos confirma. anos existe o Correio da Manhã? 38, 40. Vai acreditar no Correio da Manhã ou naquela menina que publicou na rede social aquela história? Sim, Exato. claro. Então a imprensa ela é importante. E o fake news, inclusive nas eleições do Trump e do Bolsonaro, provou isso. Verdade. Né? Então a rede social ela perdeu um pouco a importância em termos de credibilidade. Sim. Mas dá espaço para as pessoas ganharem dinheiro e ter um emprego lá dentro. Sem dúvida. As redes sociais trouxeram novas profissões. Quem, enfim, quiser fazer um ensino mais harmonioso, mais integrado, crescer melhor, as nossas crianças terem oportunidades e realmente seguirem um caminho harmonioso e de sucesso, fazer uma avaliação de QI é importante nas escolas. Eu estou tentando... Com que idade? Qualquer idade, você pode fazer teste QI até quando bebê. Sim, porque depois tem Mas não é marcadores, igual. não é? É melhor você fazer com a criança já, não sei, com 7 anos, 8 Sim. anos. A minha tem 9 anos, eu estou querendo fazer. Mas assim, eu queria que o Ministério da Educação, não só em Portugal como no Brasil, Sim. Eu, luso brasileiro, defendo os dois, fizesse um teste QI, porque o meu primeiro teste QI fora a adolescência foi um teste de inteligência. Porque eu tinha medo de fazer teste de QI e me decepcionar. E aí eu fiz esse teste de inteligência com uma psicóloga e o teste ele te dá as aptidões também. Sim, é importante isso. E qual carreira você podia seguir? Eu podia ser um engenheiro ou um arquiteto, eu não sabia. Exato. Isso. E de repente eu podia ser um arquiteto, um engenheiro, né, de sucesso. Ou seja, começa logo por defender estes testes precisamente para dar uma luz à criança ou ao adolescente sobre aquilo que pode ser e que na realidade ele também ainda não Aqui fazem-se não aqueles sabe. testes psicotécnicos. Sim, é o máximo que temos de aqui são os tendência testes de- Não é profissional. Não é psicotécnico. isso. Não é isso. Não é isso. A Alemanha faz isso. Certo. A Suíça faz isso. É teste de inteligência mesmo. Mas pra saber- é fácil fazer isso? Não. As escolas podem adotar psicólogos que possam fazer o teste Ok. e tem que fazer individual, Mas isso Sim. é o teste de inteligência. E o de do inteligência. QI? Como é O que de se faz? inteligência, para mim, é até mais importante que o QI, porque te dá aptidão. Você pode te Sim. dar o futuro daquela pessoa. E quando eu fiz o teste de inteligência, e a psicóloga falou para mim, faça o teste de QI. Ela me deu coragem para eu fazer o teste de QI. Aí eu fiz o teste para a Mensa, que é a Associação de Pessoas de Maior QI do Mundo, que é a sede na Inglaterra. Passei, mas não contente, eu fiz um teste com uma neuropsicóloga, uma judia, inclusive, que mora no Rio de Janeiro. E o teste completo que ela fez, que deu o resultado de 99. O da Mensa também, mas o da Mensa eles não me dão o resultado. Ou seja, você faz e Eles dão resultado- Eles validam, mas não dão o resultado em número, certo? Eles te dão um número, mas eles não te dão em concreto. Eu acho que é uma política para você lá dentro não ficar... Porque lá entra quem é acima de 98. Então, ou 98 ou 99 de percentil. Sim. Esses números são perigosos.
Não é o QI é 180. O QI ele é acima de 180, porque na verdade não contabiliza mais números. São percentil. Certo. Se você fizer um teste de até 150 e você tirar 150, você tem 99 de percentil. Certo. Se fizer um teste até 200 e tirar 200, 99 de percentil. Claro. Isso não quer dizer que o teste de 150 seja inferior de 200. Aham. Isso não quer dizer. Só fiz aquilo. Fabiano, Claro. Muito fala-se bem. muito cada vez mais e muitas das empresas acabam por também por fazer na aquisição de novas pessoas esse tipo de teste de coeficiente emocional, que é o QE, não só o QI. O que é que acha disso? Muito, muito importante. Porque uma coisa é o coeficiente de inteligência, outra coisa é o coeficiente emocional. Não têm que jogar um com o outro. Não. Dizem que tem múltiplas inteligências, inclusive, né? Já conheci pessoas que tinham uma inteligência musical incrível, de tirar a música na hora, mas não tinha, às vezes, uma criatividade de criar certas coisas, ou até mesmo criar uma música, um som. Na verdade, nós, ser humano, não somos completos, não somos perfeitos, não é? Temos áreas e podemos desenvolver essas áreas através desse coeficiente de inteligência ou desse teste de inteligência, desse teste de inteligência emocional, para saber se conseguimos reagir também aos impactos, não é? E ao trabalho em grupo, porque muitas vezes estas pessoas muito dotadas não trabalham bem em grupo, não é? Sentem-se ali um pouquinho menos bem. É um trabalho. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, a freira, estudei em escola católica, e a freira chamou minha mãe a perguntar se eu tinha algum problema, porque eu não falava com ninguém. É. E Inadaptado, sim. eu mesmo, sozinho, pensei que isso ia me prejudicar. E já estava me prejudicando. Então eu comecei a buscar a falar com pessoas. Até hoje é difícil. Eu, para entrar aqui para falar com vocês, eu tive que respirar fundo várias vezes. Eu tenho ainda dificuldade. Nós é que tivemos para entrevistar assim, que é... Não. que naturalmente nunca tínhamos entrevistado ninguém assim, não é? É importante Portanto, muito isto obrigada que por o ter Fabiano vindo, claro. e esta entrevista serve precisamente para isso, para alertar consciências, não só para os intuitos do Fabiano de facto, chegar aqui a um consenso com os Ministérios da Educação, tanto de Portugal como do Brasil, mas também de perceber que muitas vezes os alunos sobredotados são absolutamente inadaptados e o facto de ter más notas não significa que seja um mau aluno e é importante ir fazendo esse Só rastreio não e ter estão a atenção ser para bem os alunos. acompanhados. Olha, pode ser um desperdício. Pode. Exatamente. Pode E às desperdiçar vezes uma pode vida. não ter boas notas. Exatamente. Sim, também pode não ter. Exatamente. E uma Exatamente. coisa é conhecimento, outra coisa é QI. E essa questão de QI, eu discuto muito com uma neuropsicóloga amiga minha sobre essa questão de QI. Porque eu tenho uma teoria minha que você tem o QI. Você pode ter o QI muito alto. Mas o teu QI é alto e pleno? Era isso que eu dizia há pouco. Mas Exato. vamos deixar isso para uma próxima conversa, está bem? Temos que ir para as Quando notícias. Um trouxer aplauso ao os livros, Fabiano. Vem Venha cá com os livros. Está Venha cá combinado. com os livros. Fabiano de Abreu, um gosto de recebê-lo, uma boa conversa. Vamos para as notícias.